Olá, espero que estejam todos bem e que estejam prontos para mais um vídeo no meu canal Toda a Verdade por Laurinda Queiroz. Aqui o intuito deste canal é dar-vos a conhecer a realidade dos bastidores das cúpulas da congregação cristã, seja no Brasil, seja a nível europeu, seja onde for, mas principalmente da cúpula do Brás, que é onde tudo maquinado, tudo é planejado, e as cúpulas europeias também. Claro está que nessas cúpulas europeias tem sempre um elemento escolhido pela cúpula do Brás, não é? Mas antes de passar ao tema deste vídeo, que é a degradação da obra da congregação em Itália, eu quero dar-vos a conhecer qual foi o valor monetário que aqui em Portugal, a congregação cristã em Portugal, adquiriu do dia 10 de julho ao dia 16 de julho na coleta para a obra da Piedade, que foi a nível nacional, de norte a sul, mas que foi obtido numa semana, 10 de julho a 16 de julho. E o valor, faltava só alguns cêntimos, muito poucos cêntimos, para atingir os 42.000 euros. Sim, foi uma coleta que foi feita numa altura em que a Irmandade mais velhinha recebem um subsídio do Estado, uma dupla reforma, e portanto a congregação aproveitou-se com certeza desse momento em que os velhinhos recebem essa reforma para obter uma coleta mais abastada. Portanto, estes 42.000 euros, eu posso vos dizer que em reais não é nada mais, nada menos que 218.261,57 reais. Pronto, é este o valor, porque a coleta foi, exatamente os valores foi 41.999,02 cêntimos. Eu arredondei para os 42.000. Mas aqui a razão é que era para a obra da Piedade. E eu coloco aqui uma questão à cúpula da congregação cristã em Portugal. Se realmente este valor que foi adquirido é mesmo para a obra da Piedade, ou se é para ajudar as construções. Fica aqui a pergunta, visto que querem construir a sede europeia, mas parece que querem construir mais sedes, não é? Mas aqui em Portugal o valor está estimado em 5 milhões de euros. 5 milhões de euros, pelo menos para já. Isto se não houver aumento do material de construção, da mão de obra, porque não vai ser mão de obra voluntária. E eu pergunto, este valor que foi adquirido é mesmo para a obra da Piedade? Visto que em Portugal e na Europa e todo o mundo tem consciência que estamos a atravessar tempos muito, muito complicados, em que está a haver uma grande quantidade de pessoas que estão a entregar as suas casas por não conseguirem comportar os valores que lhes estão a ser pedidos pelos bancos, pelos empréstimos que fizeram ao banco para pagar as suas casas. Porque os juros estão a aumentar e os valores aumentam, que é uma coisa assustadora. Eu pergunto à cúpula daqui de Portugal, ainda estáis mesmo a pensar em fazer mais construções, visto que as congregações estão muito vazias? Muito vazias. Isto não é mentira, isto não é fake news, isto não é invenção minha. Não. Isto é a realidade do dia a dia. Não é de uma realidade de agosto, onde vêm os imigrantes, vem várias irmandades visitar aqui as congregações de Portugal e onde as congregações estão cheias, ou podem estar relativamente cheias. Não, aqui é uma outra realidade. Mas deixo aqui esta questão, visto que o povo ainda acredita que vós sois homens espiritualmente honestos. E vamos passar ao assunto Itália. Um assunto tão aguardado. Vamos passar.
Este assunto de Itália não vai só dirigido ao ancião Baco, não. Vai também dirigido a quem o colocou, a quem o referenciou para estar à frente da congregação cristã em Itália. E refiro-me, claro está, ao ancião Hélio Bianco. Não nos esqueçamos que antes de estar o ancião Hélio Bianco responsável por Itália, além do restante da Europa, mas por Itália, por quem ele tem um pequeno affaire com Itália. Affaire, isto é, tem assim um amor único, ali uma paixão assolapada por Itália. Ainda estou por compreender por que será. Mas, convenhamos, quem estava com a responsabilidade era o ancião Isaías Grilo. E quando teve conhecimento que o ancião Baco iria ser levantado para ancião, e porque com certeza já sabia quais eram as artimanhas, os planos que estavam a ser elaborados para a Itália, e que iria ficar a responsabilidade do ancião Baco, do futuro ancião Baco, enquanto estava lá o ancião Isaías Grilo, o Isaías Grilo, ao ver que foi desrespeitado pelo ancião Hélio Bianco e pela restante cúpula do Brás, com a conivência do ancião Cláudio Marsola, o ancião Isaías Grilo saiu de cena da responsabilidade de Itália. Mas numa altura próxima eu irei falar do ancião Isaías Grilo. Calma, calma. Tudo a seu tempo e quando for conveniente eu vou falar do ancião Isaías Grilo. Mas, claro está, o ancião Hélio Bianco foi contra o pedido dos anciães de Itália, dos anciães mais velhos de Itália, e nomeou o ancião Baco para ancião de Itália, não é? Foi ancião em Itália e é ancião em Itália. Portanto, esta responsabilidade, esta catástrofe que está a acontecer em Itália, tanto seja espiritual como até material, porque está a acontecer uma calamidade, é de responsabilidade do ancião Hélio Bianco e do ancião Baco, visto que ele está responsável pela parte material. Mas convenhamos que o ancião Francesco é apenas um figurante, não manda nem desmanda. Está ali para obedecer e faz só de um papel de ancião que está responsável pela parte espiritual. Mas nós sabemos perfeitamente que quem está responsável é o ancião Baco por toda a Itália. É ele que está a dominar toda aquela situação. Por isso, a responsabilidade vai recair aqui, neste caso em Itália, pelo ancião Baco, pelo que está a acontecer em Itália. Em Itália, o que ocorre nestes últimos tempos, neste último ano, é como eu hei de explicar isto? Bem, está a cantar a canção do bandido para um povo que acredita que ainda há homens que estão ali naquele lugar que são homens de Deus. Infelizmente, e para tristeza minha, eu digo que não há. Não há. E em Itália, neste momento, não há homens de Deus. Porque os que havia, eles optaram por sair, não aceitar esta governação desastrosa, esta governação egoísta e egocêntrica que está sobre o ancião Baco. Por isso, esses homens íntegros, honestos, eles saíram. E o que resta são aqueles homens que se deixam intimidar, que se deixam comprar e que são autênticas pessoas que se deixam submeter pelas ordens do Baco, do ancião Baco. E o que é lamentável é que o ancião Baco, com a sua cantiga do bandido, consiga iludir o povo de uma forma, com as construções de igrejas, como é o caso de Mantova, a compra de terrenos, como é o caso de Ragusa, que é na Sicília, e o povo fica iludido, pensa que a obra está a crescer, mas na realidade não está a crescer.
O que acontece é uma manipulação de valores, de números físicos perante o povo. O que é que o ancião Baco faz? Faz um trabalho de querer enganar o povo de que tudo está bem. Mas eu vou começar a referir os pontos aonde o ancião Baco está a cometer os maiores erros. E eu começo pelo ponto número 1. Em um ano de governação do ancião Baco, com o aval do ancião Hélio Bianco, e por favor, não me venham dizer que eu estou a fazer perseguição. As pessoas que não confundam perseguição com esclarecimento, com informação. E aqui fica já o ponto assente, ok? Eu estou a fazer um favor à sociedade da congregação cristã, mesmo até um favor à sociedade em si. Estou a demonstrar-vos, por A mais B, aquilo que está a acontecer em Itália e noutros países. Eu tenho as provas comigo. Quem quiser acreditar, acredita. E se o Ministério da Congregação me quiser colocar um processo, se acha que eu estou a difamar, que isto é tudo mentira, faço questão que me metam um processo. Já que o ancião Baco tem vindo a dizer que meteu 60 processos contra mim. Fico a aguardar esses processos. Depois, nos devidos locais, eu mostrarei as provas. Portanto, não me venham falar nos comentários que eu estou a perseguir, o que é que eu tenho a ver com isso, a perseguir os homens de Deus, os servos de Deus. Se eles fossem realmente homens de Deus e servos de Deus, não teriam estas posturas, não teriam estas atitudes, não estariam a fazer um êxodo. Há um êxodo que está a acontecer a nível europeu em relação à governação destes homens, que estão sobre a responsabilidade do ancião Hélio Bianco, quer queiram, quer não. É ele que vem com as ordens, é ele que estipula as ordens, é ele que está responsável pela Europa. Portanto, prezados comentaristas que ainda pertencem à congregação, podeis continuar a congregar, mas pelo menos estejam de olhos abertos. Tá bom? Pronto. Então, como eu estava a referir, neste primeiro ano de governação, de responsabilidade sobre o ancião Baco, imposta pelo ancião Hélio Bianco, quero vos dizer que, e quero perguntar aqui ao ancião Baco, claro, estando sempre por trás dele o ancião Hélio Bianco, eu quero lhe perguntar quantos homens renunciaram aos seus cargos e quantos perderam as suas posições que tinham antes do ancião Baco estar à frente de Itália, da Congregação Cristã de Itália. Eu posso dar o exemplo o ancião Santini, que de presidente passou a ser um ancião só local e só atende a sua região. Não tem voto na matéria, nem para dizer um ai sequer. É só para fazer presença. É convocado só para fazer número noutras igrejas. Mas se ele só está confinado a atender a sua igreja em Milão, por que razão vai para as outras igrejas fazer número, ser ancião Baco? Porque a verdade é que o ancião Santini passou ao esquecimento de todos. Já faz parte do passado, não é? Mas também o ancião Santini foi um dos que, com certeza, semeou aquilo que está a colher. Porque, infelizmente, as cúpulas no passado também semearam coisas muito más. E agora, muitas delas estão a colher aquilo que semearam. Mas nada justifica que, nos tempos atuais, o ancião Baco tenha uma atitude destas com autorização da cúpula do Brás, que é de ridicularizar, de humilhar alguém que era responsável por um local como a Itália, o ancião Santini, não é? Tem também o cunhado do ancião Santini, o ancião Giovanni, que também foi posto de lado.
Há o caso de Quarto de Altino que nunca foi verdadeiramente esclarecido. Por que razão fecharam uma igreja com 50 pessoas a frequentar aquela igreja? E o mais grave é que numa reunião online, os 12 anciães que estavam presentes, todos eles concordaram com o encerramento de Quarto de Altino. Isto quer dizer que há aqui qualquer coisa, há aqui alguma marosca, algum plano que excede o entendimento do povo que frequenta a congregação. A verdade é essa. Mas o que me leva a crer é que toda esta unanimidade destes 12 anciãos para encerrar o Quarto de Altino foi para contentar o ancião Baco, que supostamente foi desrespeitado. Supostamente foi desrespeitado por alguém que não concordou com ele. A verdade é que até parece que o ancião Baco respeita alguém. Perante aquilo que eu tive conhecimento em França, bem, se o ancião Baco é mal educado com os seus funcionários, acho que está tudo dito. Porque nós, aquilo que somos fora da igreja, aliás, o que nós somos na igreja, nós temos que ser cá fora. Mas se dentro da igreja nós não respeitamos, imagino que o ancião Baco também não respeite os seus funcionários. Será que respeita os seus amigos? Não sei. Pronto. Já são outras cantigas que eu não me quero meter. Mas aquilo que nós fazemos na igreja é aquilo que nós somos cá fora. Ou não? Pois, fica aqui este ponto de interrogação. Há aqui um segundo ponto, que é o caso sinistro de Bérgamo, que em maio deste ano, de 2023, na reunião de Teramo, o Sr. Ancião Hélio Bianco e o Sr. Ancião Baco colocaram o encarregado de música para cooperador oficial, sem nem ao menos perguntar se o cooperador de jovens tinha comunhão com o dito encarregado de música, que foi para encarregado de cooperador, foi para cooperador oficial. Quero aqui relembrar que eles, ancião Hélio Bianco e o ancião Baco, já tinham conhecimento que não havia comunhão entre o encarregado de música e o cooperador de jovens e menores. Pois as guerras em Bérgamo começaram lá no passado, já com a fuga do ex-cooperador oficial para o Brasil, que foi muito misteriosa, que foi em janeiro, deixando a batata quente para o cooperador de jovens que resistiu até maio. E detalhe, há aqui um detalhe. O fruto da reunião de maio em Teramo, qual foi? O cooperador de jovens e menores de Bérgamo renunciou ao ministério. E não só uma família fora da igreja, a família toda, não ela só fora da igreja de Bérgamo, mas diversas famílias. Igreja dividida em dois, almas dispersas, e o novo cooperador oficial, ex-encarregado, descredibilizado pelo povo, pois todos sabem que ele é cria, isto é, ele é um filho protegido do ancião Baco. Há aqui uma pergunta que eu deixo aqui no ar, que é a seguinte: esses poucos de crentes restantes que sobraram em Bérgamo estão dando conta de pagar o aluguel da nova sala? Outra pergunta que eu vou deixar aqui no ar. E sobre o diácono de Bérgamo, qual foi o fim que o senhor diácono Elias Pedroso deu? Porque também há o diácono Elias Pedroso que está por detrás de todas estas artimanhas, de todos estes planos. Não é só o ancião Hélio Bianco, não. É o trio. Este trio é
Eu queria perguntar ao diácono Elias Pedroso se nos pode responder sobre este assunto do diácono de Bérgamo. E o senhor ancião Aenes, qual é a sua parcela de culpa no caso de Bérgamo? Será a sua arrogância? Será o seu modo caluniador de ser, como o senhor fez com o caso de Milão? Pois é, senhora Aenes, o senhor pensa que está esquecido, não está? Essa ficou marcada. A calúnia que o senhor fez acerca de um familiar do ancião Santini. E o senhor continua a exercer o seu ministério de ancião. Levantou uma calúnia e, apesar de tudo, continua a exercer o seu ministério. E é caso para perguntar: será as ofensas e gritos que o senhor deu no ministério local, senhor ancião Aenes? Parece que vocês gostais de gritar, não é? E já agora, diga-me uma coisa, senhora Aenes, com quem é que o senhor aprendeu a ser educado, isto é, mal educado desta forma? Por acaso foi com o senhor ancião Baco? Bem, eu não vou estender mais o vídeo, vai ficar por aqui, que é para não dar alguma coisa ao senhor ancião Baco. Quero aqui relembrar que eu apenas estou-me a referir àquilo que é feito na congregação que está, das responsabilidades que têm. Quanto ao resto, eu não tenho nada a ver com a vida particular. Cada um segue com a sua vida. Isto é, se não interferir com o seu cargo que ocupa, Sr. Ancião Baco. Fico-me por aqui, mas vai haver mais vídeos para falarmos sobre Itália, sobre a governação do Ancião Baco, com a auditoria, a vistoria e a assinatura do ancião Hélio Bianco e Elias Pedroso e restante cúpula do Brás. Deixo-vos por aqui, até ao próximo vídeo, se Deus quiser, que Deus vos abençoe.